A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio e eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto, seu informante secreto. Meus irmãos, que todos tenham um ótimo dia, em nome do nosso amado Senhor e querido Senhor Jesus, sobre a unção do seu Espírito Santo e sobre a proteção de Deus e misericórdia de nosso Senhor Deus também. Espero que todos tenham um ótimo dia. E, meus irmãos, com o intuito de trazer mais conhecimento, conteúdo e enriquecer o meu canal e justamente a curiosidade de todas as pessoas que vêm ao meu canal, que me assistem. Muito obrigado pelas novas inscrições, que Deus abençoe e possa retribuir em dobro cada ajuda de cada novo irmão que se junta a esse corpo de pessoas maravilhosas que compõem o meu canal, que passe daí das 3.400 pessoas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue se inscrevendo se gosta do meu conteúdo, tem alguma empatia comigo e com o conteúdo que eu trago. Fortalecedor a sua inscrição, deixe seu like no vídeo, comenta assim que possível, é um prazer ouvir teu comentário, a tua opinião, desde que venha na paz, né, meu irmão querido e minha irmã querida. E ontem eu falei sobre o lastro ouro, né, e o padrão ouro, né, meus irmãos. Hoje eu vou trazer o conteúdo sobre a continuidade, pode-se dizer, desse assunto, que é o sistema de quantidade financeira, que é como esses fundos serão gestionados, como isso vai chegar até as pessoas, e colocarei, né, será a última parte do entendimento desse assunto, que eu já comecei nesses 3 últimos vídeos, né, que eu fiz, e que acredito que o mundo continuará diante dessa forma, né, pois isso é o que nos aguarda. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Sistema de quantidade financeira. Todos os fundos do GCR-RV são protegidos pelo novo QFS, Quantum Financial System, que está sendo hospedado em um computador quântico controlado pelo AIIB, Banco Asiático de Infraestrutura e de Investimentos, a contraparte oriental do Fundo Monetário Internacional do FMI e do World Bank, Banco Mundial, e 9 satélites quânticos. Para conectar o QFS com o sistema SWIFT, que significa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, e o CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, uma interface chamada Distributed Ledger Technology DLT, é usada. O QFS foi construído principalmente por equipes de engenharia chinesa em colaboração com as equipes de engenharia de outros membros da Aliança BRICS. Os banqueiros não poderão acessar nenhum destes fundos sem a supervisão e permissão dos supervisores das contas de garantia global. O QFS finaliza o Banco Central e cobrirá a nova rede global para transferência de ouro ou dinheiro lastreado em ativos, iniciado pela Rússia e China para substituir o sistema SWIFT controlado pelos Estados Unidos. O QFS é completamente independente do sistema centralizado existente, portanto, todos os outros sistemas de transferência, como blockchain, não serão necessários. Pelo menos não há necessidade da tecnologia blockchain, pois ela foi substituída devido às suas deficiências por pelo menos 2 ou 3 redes de transferência, colocando a necessidade da criptografia em questão. Além disso, após a reavaliação, todas as moedas soberanas serão garantidas por ouro ou ativos, garantindo o valor sustentável, tornando obsoleta a necessidade de criptografias não protegidas, pois são simplesmente dígitos em bancos de memória de computadores. A verdade pouco conhecida é que o QFS tem operado em paralelo com o sistema de bancos centrais por muitos meses, se não há mais de 1 ano, e tem combatido muitas tentativas de hackers para roubar fundos.
O resultado é que muitos banqueiros foram pegos com transferências ilegais de dinheiro e, como resultado, estão sendo presos. Este poderoso sistema de computação quântica pode atribuir um número digital a cada dólar fiduciário, euro, iene encontrado em todas as contas bancárias ao redor do mundo e monitorá-lo em tempo real, e sabe exatamente para onde foi, quando foi transferido, quem enviou com suas informações de login e qual conta recebeu. O QFS é avançado sem qualquer equivalente. Pouco se sabe sobre esse novo sistema. Foi inventado como preparação para a aquisição do sistema da dívida do Banco Central para acabar com a escravidão financeira e o controle da população. O QFS é incomparável a qualquer coisa que já foi apresentada e não possui tecnologia equivalente a qualquer sistema anterior. É novo. O sistema monetário mundial pode ser facilmente alterado para abranger moedas lastreadas em ouro, que eliminam completamente a necessidade de transferência do antigo sistema do Banco Central. Infelizmente, para compreender totalmente a estrutura avançada do QFS, não há tecnologia equivalente para servir de exemplo. Somente moedas garantidas por ouro ou ativo, que possuem um certificado digital de ouro ou ativo, podem ser transferidas por meio do QFS. O certificado fará referência ao número de série em uma peça de ouro ou ativo mantido em reserva para lastrear a moeda. Tecnologias de ponta serão usadas para colocar em quarentena o ouro e os ativos usados para lastrear as moedas. Não há como ele ser roubado ou retirado dos cofres seguros onde está armazenado. É por isso que é chamada moeda lastreada em ouro. Ela deve ser referir à peça de ouro ou ativo a que está respaldando. As referências às moedas garantidas por ativos são o processo de estabelecimento de uma moeda baseada em ativos no país de origem. Os ativos são a justificativa para estabelecer a quantidade de moeda disponível em um país. Mas todas as denominações de moeda devem ser aceitas no QFS e elas devem receber um certificado de ativo ouro para ser ativos no QFS. Se os ativos forem extraídos da terra, eles serão vendidos no mercado como qualquer outro produto. Esse processo é complicado e não é uma tarefa fácil de realizar, mas é um processo necessário para garantir o valor das moedas mundiais utilizadas no QFS. Qualquer moeda fiduciária que não possa ser designada como limpa, clara, não terrorista ou que não venha claramente de atividades legais é desqualificada, sendo a maioria, se não todas, moedas fiduciárias. Consequentemente, as moedas fiduciárias não podem ser legalizadas no QFS. As moedas Fiat, já em posse no momento da implementação em grande escala do QFS, recebidas durante a condução de negócios legais, serão trocadas por moedas lastreadas em ouro no banco. O procedimento é aqui chamado de reconciliação e qualifica a transferência de dinheiro como legal ou ilegal e será realizada pela inteligência artificial QFS. A confirmação de testes QFS será a garantia de prova de um sistema de transferência neutro 100% seguro. Sem a capacidade de reconciliar a antiga moeda fiduciária no novo QFS, todas as atividades do Banco Central deixarão de ser relevantes dentro desse novo sistema financeiro. Qualquer país que não cumpra a Lei de Reforma e Segurança Econômica Global será excluído do QFS e, eventualmente, fora do comércio internacional. Aos países que não cumpram a lei, se houver, caberá a troca de produtos ou a negociação de troca de crédito com outros países, sistema que atualmente não está configurado para fazer negócios em qualquer nível de relevância. Cada país deve cumprir e participar do QFS. A aliança usará uma fórmula quantitativa específica para estabelecer a quantidade de moeda disponível em um país que deve ser lastreada em ouro no QFS. Os resultados da fórmula estabelecerão um valor justo dos ativos de cada país em comparação com outro. Há muito mais ouro do que necessário para obter um endosso em ouro de todas as moedas do mundo. Se o preço do ouro aumentar,
o valor de todas as moedas também aumentará, o que não resultará em uma alteração líquida no valor facial de todas as moedas. A fórmula inclui no patrimônio fundiário a economia do país, sua população, que é um patrimônio do país, e uma série de outros parâmetros para determinar o valor da moeda do país. Essa fórmula deve ser aplicada a cada país de forma que todas as moedas estejam em paridade com outros países. Aplicar a fórmula e o valor comum de todo o ouro significa que a moeda de um país deve ter o mesmo valor que a moeda de outro país. Isso é chamado de redefinição da moeda global. Redefinindo todas as moedas em paridade com todas as outras moedas do mundo, e cada um tem um certificado ouro para validar a autenticidade. É requisito de cada país utilizar a fórmula do reset e aplicar os padrões globais para que o QFS possa funcionar conforme planejado. É por isso que um país deve cumprir para participar do QFS. Estrutura de resgate. Existe apenas um Comitê Geral de Resgate e foi nomeado pelo G20. No Comitê Geral de Resgate do G20, há 2 subcomitês, um para moedas e um para obrigações, mas são responsáveis perante o Comitê Geral de Resgate do G20. No passado, havia vários grupos, como o Tesouro dos Estados Unidos, o Tesouro da China, as Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional, que poderiam apresentar contribuições. Mas cada um desses grupos foi obrigado a registrar os arquivos no banco de dados de submissões global na web, criado sob a direção do Comitê Geral de Redenção do G20. A estrutura operada na rede G20 é a única que tem contrato firmado com o governo do Zimbábue, e os preços do Comitê Geral de Resgate do G20 são os mais elevados em comparação com os demais subcomitês. É resgate e signatário. Somente no TTM oficial, reunião da mesa principal, o contrato, os preços finais e os fundos bloqueados serão divulgados em nome do titular. Pagamentos serão gerenciados somente pelo novo Quantum Financial System. 1/3 do preço corresponde a governos, dos 2/3 restantes, 80% devem ser usados para projetos de prevenção de hiperinflação, que serão supervisionados por órgãos governamentais e empresas de auditoria internacional oficialmente autorizadas. Os pagamentos serão gerenciados todos pelo novo Quantum Financial System e o mundo bancário também. Bom, meus irmãos, então essa nota que eu trouxe, ela finaliza algumas questões, né, e esclarece também outras questões acerca do QFS e acerca desse processo que o mundo vai passar, essa estrutura de resgate, esse sistema de quantidade financeira equitativa que torna em paridade todas essas moedas globais. Isso está acontecendo e vai acontecer, e acredito que será nosso futuro. Esses vídeos de manhã vêm sendo esclarecedores para que todos possam aí ter uma visão também que eu tenho diante dessa história. E eu gostaria de trazer isso. Se vocês estiverem gostando, meus irmãos, continuem dando like no vídeo. Se inscreve aí no meu canal, não custa nada. Tem gente vindo no conteúdo, indo embora, não é assim, gente? Tem que participar também, não é mesmo? Então participa aí com a tua inscrição, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu venho mais tarde aí com as notícias referente ao GCR, a reavaliação de moedas, esse processo que estamos passando, né, meus irmãos? Vamos firmes diante de qualquer coisa, e que o nosso Deus nos proteja a cada dia sobre a unção do Espírito Santo, com a misericórdia de nosso amado Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Um beijo do seu capitão intergaláctico, Danilo Sérgio. Meus irmãos, volto mais tarde, venham aí para observar as notícias e me ver também, é um prazer, tá? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, meus irmãos, tchau, tchau.